Bom, nós vamos conversar agora sobre o uso de arte na educação com a professora Miriam Celeste Martins, da Universidade Mackenzie e também do Instituto de Artes da Unesp. A professora Miriam acaba de lançar esse livro aqui, ó, chama Mediação Cultural para Professores Andarilhos na Cultura. Saber por que você deu esse nome para o livro, eu queria saber como é que é, o que você trata aqui de mediação cultural, professora. Então, esse livro é feito junto com Giza Pikoski, que é uma parceira de trabalho de pensamento há muito tempo, e o professor é um andarilho, né, pela cultura. E é nesse sentido que a gente traz nesse livro algumas ideias e interfaces com outras questões relativas a como é que a gente aproxima as pessoas da arte. Né? Sim. Não é só mostrar. Não é só levar no museu e falar, um esse quadro é este, aquele. Ou leva num concerto. Mas como você leva a pessoa a mergulhar mesmo na questão da arte e da cultura, num campo mais amplo, né? Sim. Então, andarilho também, porque é ótimo andarilhar não só por museu, mas pela própria cidade, que é tão rica. Sim, então, como quer dizer, campo também. Né? Na verdade, buscar a arte, né? Isso. Agora, a educação artística hoje na escola, ela é obrigatória, tem um ensino obrigatório de música. Você acha que está direito a forma como está sendo colocada a educação artística na escola hoje? Está correta? É assim mesmo? Primeiro, uma correção. A gente não usa mais educação artística. Né? Ela vem artes, com a né? lei lá de 71 e vinha com essa ideia de que um professor pode dar tudo. Música, artes plásticas, Sim. teatro, dança. E, então, se trabalha desde da lei de 96 com arte. Ou artes. E dentro das artes, então, essas todas as linguagens, né? Acho que há muita luta no sentido de melhorar esse trabalho com a educação. Na verdade, não só da área de arte, né? Todas as disciplinas lutam por uma melhoria de qualidade no ensino. E nessa aprendizagem do que é essa história. Num mundo hoje que é lotado de informações, de imagens... E a arte tem, nessa escola que visa um aluno mais aberto para o mundo, um papel especial. Ela não é só uma área de conhecimento. Uma área de conhecimento na escola, ela tem o seu bojo, as suas fundamentações teóricas e metodológicas, mas ela é uma linguagem. Assim como a gente fala português, a gente tem escolhas estéticas diariamente. Sim. A gente trabalha nessa forma de considerar nós mesmos como uma mídia, né? E por isso a escolha da roupa, do enfeite, tanto homem quanto mulher. Então, a relação da arte dentro do campo da educação não é só como uma disciplina, mas ela também tem entendida como uma linguagem que pode, nesse sentido, contribuir com as outras áreas do conhecimento. Então, é porque... costuma se tratar o ensino de arte de uma maneira menor, entendeu? Assim, é um conhecimento que não é tão fundamental para o jovem que vai, sei lá, buscar um lugar, um espaço no mercado de trabalho, isso não é tão importante. Mas, na verdade, não é bem assim, né, professora? Então, queria que você falasse um pouco sobre isso. Tem dois aspectos que a arte trabalha muito. Você falou nessa coisa transversal, de ela estar presente nas outras disciplinas, né? Por exemplo, a percepção. A percepção é super desenvolvida em arte. Você perceber tonalidade de uma cor, por exemplo, é um exercício. Agora, para um médico, ou para um advogado, ou para qualquer pessoa, a percepção é fundamental. É leitura de mundo, é construção de significado a partir da leitura. Ela é desenvolvida pela arte. Então, ela é um ponto importante para qualquer área de conhecimento. Se a gente tivesse possibilidade de ler com mais cuidado as obras que estão nos livros de história, provavelmente a gente teria mais memória do que nós estudamos na história do que só dos textos que a gente leu e fez prova. Os livros de história são rodeados de obras. Mas essa obra não é lida na maneira que um professor de arte poderia estar ajudando o professor de história a ler também. Então, a leitura, a percepção é fundamental. E a leitura de mundo precede a leitura da palavra. Já dizia o querido Paulo Freire. Né? A outra coisa é a imaginação. Sem imaginação, nenhum de nós vai para frente, em qualquer área de conhecimento que a gente tenha. Então, a imaginação é um outro ponto que a arte facilita, ajuda, né? Porque essa ideia de pensamento divergente, de você buscar em várias outras questões, não um modelo único, que isso que é o problema da escola, que ainda trabalha com modelos únicos, né? Mas essa ideia da imaginação é outra que é fundamental para qualquer área. O próprio Einstein diz que a imaginação ajudou mais do que a entender as fórmulas matemáticas. E a outra questão é compreender processos de criação também. Porque ainda nós, de senso geral, senso comum, tem a ideia de que a
a criação vem, né? E você, de repente, tem um insight maravilhoso e pronto. Sai criando como qualquer gênio, né? Certo. Qualquer gênio senta na frente de uma tela e cria alguma Guernica, né? É esta a ideia. O Picasso desenvolveu o projeto da Guernica, por exemplo, em 34 dias, fez mais de 60 desenhos preparatórios, não me lembro o número exato, mas fez uma quantidade enorme de desenhos preparatórios. Enquanto estava pintando, ele ainda fazia, modificou no meio do processo. Ele tinha 34 dias para fazer, porque ia para a Feira Internacional. Então, esse processo de criação não é compreendido no senso comum. Ainda em arte mesmo se pensa na grande obra, né? Na grande obra. E a própria Viola Spolin, que é da área de teatro, diz que talento é a coragem de experimentar. Né? É a coragem. E essa coragem vem com entender também que processo de criação é isso. O caos é criador. Né? É no caos que a gente vai encontrar alguma coisa se a gente não deixa que a ansiedade nos paralise. Né? Quer dizer, então, a arte deveria mesmo ser uma matéria ou uma disciplina transversal ou mais transversal do que costuma ser, né? Isso. Ela não é só na aula de arte. Né? Né? Teria que estar em ela todas está as aulas. enquanto uma contribuição mesmo. Agora, como você diz, a arte ainda está de escanteio, porque a escola ainda não descobriu a arte. Apesar de toda a pesquisa que se faz a respeito. Né? Apesar de toda a pesquisa e de anos de trabalho. Eu tenho sempre a impressão, já tenho anos de luta nessa área, que a gente desenvolveu muito. A gente tem muitas publicações hoje que nos tinha. A mediação cultural mesmo é um conceito que é relativamente novo, mas que a gente vê hoje, por exemplo, as crianças irem muito a museus, a concertos, tem uma preocupação dessas instituições culturais também em acolher. De puxar essas crianças, né? Então, a gente vê isso, mas é um processo, porque também afasta. Né? Um mau trabalho de arte, tanto em ONGs, que dizem que é bom para a autoestima, ao contrário, um mau trabalho de arte é para acabar com a autoestima de qualquer um. Né? Aquele que não pode cantar no coral porque... desafio. Então ele já desiste de arte, arte para ele é um negócio Eu não tenho terrível. jeito, né? E tem um amigo que diz que a questão não é de dom, a questão é de dão. Se te dão oportunidade, se dão material, aí você vai, Exatamente, né? Não te deram, você ficou se sem. Não der. Mas e hoje, quer dizer, hoje no ensino público, esse tratamento, a arte é bem recebida, é bem tratada? Você acha que tá certo, a forma, o caminho é esse? A gente tem muitos bons exemplos de trabalhos bons de arte, ousados, novos, que lidam com essa questão arte com mídia, junta vídeo, faz o aluno interagir, pega as coisas com as quais ele está acostumado a lidar, sei lá, o telefone celular, um vídeo e tal. Isso. E faz ele, vai fazer. Lidar com a imagem hoje é muito simples, né? Qualquer menino de qualquer lugar tem pode não ter, como se diz, o dinheiro para pôr no celular, mas o celular ele tem e tira foto. Né? Então, você tem toda essa mídia e o mundo é feito de imagens, então ela está muito presente e os professores podem utilizar mais. Agora, tem alguns erros, assim, a gente ainda tem escolas que ainda trabalham que eu digo que é um olhar do século XIX, de missão francesa. Né? Ainda vem aquela ideia de que vem uma obra de arte e o aluno vai copiar. Então, antes, mesmo isso de educação infantil até ensino médio, mesmo na universidade. Você tem a obra e os alunos são levados a copiar a obra, às vezes, a reproduzir século XIX. Então, se troca patinho por mirozinho, mas a essência está na mesa. Você pode pôr no computador e põe livros para desenho para colorir, vem uma quantidade imensa de desenhos para colorir. Era o desenho mimeografado, hoje não é mais mimeografado. Mas o conceito está lá colocado. Então, como é que a gente faz essa volta? Como é que eu coloco uma obra de arte para a criança ler, ou várias obras, mas como é que eu dou esse espaço de leitura dela? E não começo a falar de biografia primeiro, entendeu? Entendi. Como é que eu ponho ela como se ela se sentisse frente? Às vezes dá a impressão que o professor tem lá um currículo, ele determina umas coisas e vai passando aquilo para as crianças sem que ela... sem incentivar, quer dizer, essa coisa da criatividade. Você está falando, né? A coisa da criatividade, de ler o mundo, de ler as coisas diferentes, perceber as diferenças, né? Os detalhes. Por isso eu detesto a palavra atividade. Qual é a atividade que a gente vai fazer? Porque a atividade ela tem um fim em si mesmo, né? Você faz... E acabou. Acabou.
já vai para a próxima. E você não cria uma situação de aprendizagem onde aquilo que você está querendo ensinar para ela provoque o interesse dela em aprender também e amplie o universo dela, na percepção, na imaginação, percebendo o processo de criação do artista e o dela também. E não biografias, tipo caras, né? Sim. O cara nasceu, morreu, casou, cortou a orelha, é ótimo, faz sucesso. E assim Os malucos sempre fazem um pouco de sucesso, né? Os artistas mais malucos. Né? Mas se a gente não ficar só na maluquice, né? O Bispo está aí na 30ª Bienal e pois é, né? Incrível. Né? Mas aí já é outra coisa, não é maluquice, aí é loucura, né? É um pouco diferente, não é? Mas por que... Aí já abriria um outro programa aí para a gente falar. Mas o que é esse espaço da imaginação, né? Quando a gente deixa que ela venha à tona. Quando a gente deixa que... o nosso ego, a gente está tudo muito armazenado ali dentro, né? Quando rompe, né? O tal do superego, né? Que sai tudo para fora, aí é meio... Aí tem um planeta lá dentro, né? Com certeza. E a gente não tem ideia do que é, inclusive. Não. E o artista acho que lida com esse planeta interno sempre. Pois é, ele vai e volta, né? O louco não, ele fica, né? Mas o artista é justamente essa... Por isso que não é só, quando a gente fala em arte, não é alguma coisa só externa. Ela mexe na relação do sujeito com o mundo, com o modo como ele vê o mundo. Né? Como ele vê, como as pessoas veem e dizem para ele. Quer dizer, ele faz uma interpretação daquilo que está em torno, né? E por isso que a mediação é interessante, porque eu chamo a mediação cultural como um estar entre muitos. Porque na hora que você está ali fazendo um trabalho de mediação com criança, adulto, teu marido, neto, seja lá o que for, você está ali criando um espaço de diálogo, né? É uma prática dialógica mesmo, de conversa, para poder perceber os vários significados que a obra vem trazer. Ela não tem uma mensagem que está lá oculta, isso tem na publicidade, não na arte. Ela não tem uma mensagem que foi prescrita antes. Ela tem uma ideia de um artista que vai se colocar junto com a sua ali na leitura. Por isso que a tua interpretação da arte nem sempre é aquela que o artista quis te passar, né? É alguma coisa, é uma terceira coisa, uma quarta terceira coisa. E se você estiver num grupo, por isso que eu digo que é mediação estar entre muitos, porque cada um pode dar uma ideia. Essas questões que você desenvolve aqui. Isso. Uma parte desse texto até nasceu para o currículo na escola, né? Currículo é Cultura, né? da FDE, que tem todo um trabalho bastante interessante no sentido de propiciar que as crianças vão a teatros, a concertos, a exposições, né? Que esse acho que é um trabalho forte. E eu fico muito feliz, embora se fale tanto da escola pública, eu tenho acompanhado estágios de minhas alunas também na pedagogia, por exemplo, e você tem na escola particular também grandes problemas. A gente imagina que é só na escola pública. Acho que são problemas de ordem diferente, mas os problemas conceituais na escola particular você também tem. E eu acho que a escola pública, de certa forma, ela tem um trabalho ou uma preocupação em atender o professor no sentido de uma formação continuada, que nem sempre a gente vê isso na escola particular. Então, eu acho que também a gente tem de dar algum aval a isso. E na Bienal, já participei de coordenação de ação educativa, a escola pública é uma das visitantes principais, e ONGs, não as escolas particulares. Né? Então, eles que levam os alunos lá para... Então, a gente vê que tem também um interesse grande em oferecer esse espaço. E aí, claro, ele precisa ser muito bem cuidado, esse espaço, tanto no antes, no durante a visita e no depois na escola. Né? É a tal da mediação. Muito bem, professora. Professora Miriam, obrigado pela sua presença aqui na Muito obrigada pela oportunidade e visitem essa cidade que é incrível.